O dólar vem derretendo em relação às outras moedas ao redor do mundo e principalmente agora em 2025, que é um ano cada vez mais maluco, incerto, com uma série de volatilidades em vários mercados no mundo, você fica ali com um certo receio. Afinal de contas, essa é a reserva de moeda global, principalmente com o sistema euro-dólar, os dólares fora dos Estados Unidos, e essa fraqueza pode representar ali um sério problema para o mundo inteiro. Afinal de contas, o que acontece quando o dólar começa a ir para níveis não vistos antes? E é isso que eu quero falar no capítulo de hoje. Então, primeiramente, a gente tem que ter um pouco de contexto em relação ao que está acontecendo com o próprio dólar, né? Eu sempre olho aqui para o DXY como um dos indicadores para você poder entender a força do dólar comparado às principais moedas do mundo, né? Como o euro, como o franco suíço, como o próprio pound, né, da Inglaterra, o iene, entre outros. Então aqui é importante a gente sempre contextualizar que em 2022 a gente estava ali, né, acima do 113 no DXY, que era justamente o momento daquele dollar wrecking ball, aquela bola que destruía absolutamente tudo. E depois você teve um enfraquecimento e ele vem meio que andando de lado, de uma forma bem interessante, desde ali de 2022. Então ele sobe, desce, e agora nós estamos numa descida bem mais interessante aqui, né? Bem abaixo da média ali dos 200 dias, com o DXY a 98. E aí fica aquela questão, geralmente é nesse momento que as pessoas morrem de medo em relação ao que acontece com o dólar, ou aqueles que torcem para o colapso, né, do sistema, etc., sem entender um pouco de como que funciona a mecânica monetária. Então, meu objetivo é te dar as ferramentas para que você entenda cada vez mais baseado no que está acontecendo nesse exato momento. Então, o dólar, quando você vê ele dessa forma aqui, eu quero, talvez seja legal você usar aquela analogia da bola de vôlei. Então, significa o quê? Quando você tem uma bola de vôlei dentro de uma piscina, você tem que empurrar ela para poder ir para baixo, porque o natural dela é ser levada para cima, né, pelo empuxo. Então você acaba tendo mais ou menos esse tipo de efeito no dólar, que é a teoria do milkshake do dólar. Então, para quem não sabe, como é que ela funciona? O dólar é a moeda de reserva global. E quando você está no sistema euro-dólar, você, que é fora dos Estados Unidos, você precisa manter as suas dívidas em dia, certo? Você já contraiu dívidas em dólares, porque existem mais dívidas fora dos Estados Unidos do que dentro dos Estados Unidos. Isso faz com que você tenha uma demanda cada vez mais forte em relação a esses dólares fora sempre offshore, né, fora dos Estados Unidos. Então aqui, essa imagem ela representa um pouco do que eu quero falar. Então a gente tem sempre uma visão muito isolada em relação aos Estados Unidos, porque acha que todos os problemas com o dólar ou com a dívida americana pertencem somente a esse país. Mas os Estados Unidos não funcionam dessa forma, porque ele envolve o resto do mundo junto, gostemos ou não, concordemos ou não. Então quando você tem um empréstimo, digamos que você faz ali negócios, etc., você tem um empréstimo em dólares, você sempre tem um juro a ser pago em relação a essa dívida, o que faz com que a demanda matematicamente seja sempre maior do que a oferta. Essa é a grande teia de aranha que nós temos hoje do sistema euro-dólar, que faz com que as pessoas não entendam, né? Acham que é uma coisa completamente isolada, justamente porque essa dívida é bem maior do que se tem hoje nos Estados Unidos. Então, quando você tem essa matemática, mesmo que você, voltando aqui, né, se eu voltar aqui para o gráfico do DXY, mesmo que você tenha uma fraqueza que vai se demonstrando cada vez maior, é aqui que você precisa entender que isso significa até uma boa notícia para o resto do mundo. Porque quando você tem um dólar mais fraco, as dívidas dolarizadas para o resto do mundo ficam mais baratas nas suas principais moedas. Isso traz um certo alívio. E de uma forma até meio irônica, o jogo acaba se perpetuando mais. Então descer não significa que você vai ter sérios problemas e vai ter um colapso no dólar. Pelo contrário, o problema está aqui do outro lado. O problema está em algo que a gente viu em 2022. É o dólar forte demais, chegando ali no 114, 115, 120, 130. Aí realmente começa a criar uma série de problemas ao redor do mundo. Então o processo de desdolarização, ele ocorre quando o dólar sobe e não quando o dólar desce. Então quando o dólar desce, você tem ali um alívio. E isso é bastante contrassenso para a maioria das pessoas. E é por isso que elas ficam bastante assim, sem saber muito o que fazer, né? Como é que eu invisto? É porque o dólar ele não pode ser visto como investimento.
O dólar ele tem que ser visto como uma linguagem, como um efeito de rede. E, novamente, independente do que nós achemos ou não, a gente tem que trabalhar com o sistema monetário que nós temos. E nessas dúvidas, né, às vezes a pessoa não sabe muito o que fazer com seus investimentos, você pode escanear esse QR Code aqui logo acima para falar com a nossa equipe de assessores para dar uma olhada se o seu portfólio está adaptado, ou se você quiser investir nos Estados Unidos ou mesmo em outro país, né, em outros, no que você acredita, a gente pode ajudar você a fazer o seu portfólio. Agora, se você quiser entender melhor essas mecânicas, né, de como que funciona todo o sistema do dólar, como que funciona realmente a mecânica monetária, você pode sempre entrar aqui no meu Substack. E é aqui que eu reúno vários dos meus artigos, eu tenho todos os podcasts gratuitos também, que você segue no YouTube, eu tenho aqui também. Compartilho também o meu próprio portfólio, você pode ver a movimentação que eu mesmo estou fazendo. E, obviamente, eu tenho vídeos exclusivos aqui para membros OmniMacro, todos os finais de semana, onde a gente entra em detalhes sobre tudo o que acontece, sem falar das entrevistas que eu faço, como essa última que eu fiz com o Brand Johnson, mas principalmente os artigos que eu faço de forma bem elaborada. Praticamente um research que você pode ter, então basta você entrar aqui no link da descrição abaixo para poder ver e seguir o conteúdo e ajudar esse canal. Perfeito, então voltando aqui ao nosso pensamento aqui do dia, essa é a famosa teia de aranha que faz com que o mundo acabe ficando, por ironia, né, cada vez mais desglobalizado geopoliticamente, mas globalizado em relação a essa teia de aranha que é o dólar, por mais que nós tenhamos mais e mais esforços de tentar sair disso. Mas o problema é que todos os países fizeram isso ao mesmo tempo, sendo ali um pilar de tudo isso. Mas o mais interessante é que isso vem ajudando a maioria dos mercados, porque essa liquidez que está sendo dada pela fraqueza do dólar, ela é muito interessante, porque ela faz com que você tenha um valuation dos outros ativos denominados nas suas próprias moedas de forma mais barata. Então, vou dar um exemplo aqui. Se você hoje tem aqui, né, a própria SP500, ela deu uma certa recuperada, mas as outras moedas do mundo, todas, né, por conta do DXY, acabaram. Quando o DXY vai para baixo, significa que as outras moedas sobem. Então, você vê o iene subindo em relação ao dólar, você vê o euro subindo em relação ao dólar e todas as outras principais moedas, até o próprio real, né, ali beirando os 5,49 nesse exato momento que eu estou gravando esse podcast. Então, isso faz, esse DXY significa a liquidez fluindo e indo para todos os outros mercados. Você vê isso se refletir no Bitcoin também. Agora, uma outra coisa que também está ajudando a liquidez nesse exato momento são dois fatores, na verdade. Um deles é a própria China, que está fazendo uma série de estímulos pelo seu Banco Central e vem ajudando a liquidez do mundo também. É o segundo maior pilar ali, depois dos Estados Unidos e também ali junto com o Japão. Só que você também vê uma coisa bastante interessante, que é o famoso colateral. Então, quando você entra ali nos bonds americanos, que são juros de 10 anos, você vê. É engraçado, né? A gente tinha um grande medo em relação ao que vai acontecer com a dívida americana e ele aconteceu aqui, ó, desde a entrada do Trump aqui no governo, que começou ali, ó, começou bem aqui, os juros dispararam, né? 4,78, quase 5, todo mundo morrendo de medo, e aí de repente eles voltaram para baixo, aí deu aquela subida de novo, etc. Só que você percebe cada vez mais que essa volatilidade que estava muito alta, ó, você percebe isso aqui, né? Tava simplesmente insano, deu uma grande narrativa de que não, o sistema está entrando em colapso porque ninguém mais acredita na dívida americana. Só que ao mesmo tempo, você está vendo essa volatilidade ficar cada vez menor, tá vendo? Ó, ele está cada vez mais estável, agora está 4,39 na dívida de 10 anos, nos bonds americanos de 10 anos, e ninguém está assim tão muito mais preocupado com aquele colapso, porque agora a narrativa é a guerra, né? Então tudo que está sendo falado sobre a guerra acaba criando ali uma visualização maior. Só que isso aqui significa que o colateral está mais estável. Então, quando você tem um colateral mais estável, já que os bonds americanos são usados no mundo inteiro para poder gerar crédito, no que a gente chama de Ripple, né? Eu falo, quem me segue nesse podcast sabe exatamente do que eu estou falando. Você pode seguir os outros capítulos, se você for novo aqui. E isso
facilita a liquidez ficar cada vez maior. Então, todos esses movimentos ao mesmo tempo, apesar de você ter ali alguns que também vão contra, fazem com que essa liquidez continue. Isso se reflete no preço do Bitcoin, se reflete no preço do SP500, se reflete no preço de fundos de mercados emergentes, né? Dinheiro indo para o Brasil, inclusive, de forma indireta, tudo isso por como a liquidez do mundo se configura. Por isso que é muito importante você entender essa parte. Muitas vezes, quando a gente vê assim, não, dólar derretendo, significa que o sistema está entrando em colapso. Na verdade, o que eu queria trazer para você é que é exatamente o contrário. Quanto menor for o DXY, maior é a liquidez gerada para os outros mercados, e muitos podem até ficar bastante animados, só que eles também se endividam, eles também se alavancam nesse momento. E ao fazer isso, você obtém mais dívidas a serem pagas em dólares, e essa demanda aumenta no futuro, fazendo com que o pêndulo vire para o outro lado. E aí, quando vem essa força, aí sim você começa a ter cada vez mais preocupações em relação a essas dívidas existentes. Então, era mais ou menos isso que eu queria passar hoje para você. Cada capítulo desse é uma ferramenta para que você entenda cada vez mais como que funciona a mecânica monetária.